Então vamos lá, Êxodo 14, 21. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus no versículo 21. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Olha que bacana, né, pessoal? Que milagre extraordinário, né? Por um vento oriental e toda aquela noite, né? Olha aí, foi uma noite inteira ali, Deus mandando vento, né? E o mar tornou-se em que, irmãos? Em seco, né? E as águas foram o quê? Partidas, amém? Então o mar se tornou em seco e as águas foram o quê? Partidas. Então é muito importante você entender esse milagre, porque foi algo tremendo e às vezes é pouco estudado. É pouco estudado, meus irmãos, ver pelo povo de Deus esse grande milagre que Jesus, que nosso Deus operou, amém? Então o tema de hoje vai ser aprendendo com o milagre no mar vermelho, amém, meus irmãos? Vamos estudar sobre esse tema hoje e vamos tirar aqui lição, porque o que Deus fez aqui foi muito mais além do que aquele povo poderia imaginar. Ninguém poderia imaginar que era exatamente isso que Deus iria fazer. E é o que Deus quer fazer na nossa vida ainda esse ano. Ele quer fazer na nossa vida muito mais do que a gente pode imaginar. Amém? Então, quem tem a Bíblia, põe a mão na Bíblia. Quem não tiver a Bíblia, põe a mão no coração. Vamos orar. Senhor Deus, fale conosco, como me prega Jesus, mas quem fala é o Espírito Santo. Então, fale com a tua igreja, fale com o teu povo, traga, meu Pai, a tua revelação e o teu entendimento para cada pessoa aqui hoje, no nome de Jesus. E todos que creem, digam amém e digam graças a Deus. Amém? Então, que o Espírito Santo, meus irmãos, fale conosco aqui agora, tá bom? Vamos lá, então, no primeiro parágrafo, meus irmãos, qual é a nossa lição? Vamos lá, vamos pegar aqui a primeira lição aqui, começando o parágrafo. No estudo de hoje, aprenderemos com esse milagre extraordinário, que é o milagre do mar se abrir, registrado em Êxodo 14, 21 e 22. Olha aqui só o 21, né? Vamos ler também o 22, né, pessoal? Mas vamos ler o 21 começando de novo? Vamos ler de novo aqui. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Versículo 22 agora. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Olha aí que bacana, né, pessoal? E as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Amém, meus irmãos? Então, de fato, meus irmãos, foi um milagre extraordinário, porque imagina, um marzão todo, né? Aí tem um exemplo aqui, você tem aqui o Rio São Francisco mesmo. Imagina, alguém vai passar ali e de repente, meus irmãos, aquele mar todo se abre para um lado, para o outro. Isso é algo extraordinário, irmão. Isso é algo tremendo, é algo realmente extraordinário, amém, meus irmãos? É fora da imaginação que Deus faria algo desse tamanho, né? Que realmente Deus iria fazer aquilo. É isso que Ele quer fazer na minha vida, na tua vida esse ano ainda, meus irmãos. Agora a gente tem que crer nisso, a gente tem que de verdade acreditar que Deus faz além e que Ele pode fazer justamente a mesma coisa que Ele fez aqui, claro, na situação que a gente está enfrentando, né? Ele pode abrir um caminho, você vê que Ele abriu um caminho para dar àquele povo um livramento. Deus pode fazer a mesma coisa hoje. Ele pode, meus irmãos, abrir um caminho para poder você ter a prosperidade que você precisa, para você poder pagar aquelas dívidas que está acontecendo ali, para você poder sair daquela situação de desemprego. Ele pode abrir o caminho, abrir uma porta bonita para você, amém, dar uma direção nova. Ele pode, meus irmãos, abrir o caminho para você, por exemplo, ter a paz no lar que precisa, a salvação de um filho que está perdido, às vezes está meio perdido, mas Deus, a gente tem que crer que Deus pode abrir um caminho, que Ele vai ter um encontro com quem? Com Deus, amém? Isso é importante, mas a gente entender isso à luz da palavra de Deus, claro. E esse milagre tem muito a nos ensinar, amém? Então vamos lá para o segundo parágrafo, que diz: claro que lendo somente o momento em que o mar se abre, parece muito simples e de pouca lição. Porém, quando lemos todo o processo, temos grandes lições, pois Deus, mais uma vez, fez mais do que todos o que, irmãos, esperavam. Amém, meus irmãos? É só observar Efésios 3:20, que confirma que é isso que Deus faz. Ele fez no passado, está aqui no Antigo Testamento, e está o apóstolo Paulo dizendo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20, que Deus faz muito mais além. Amém? Mas marca isso que vamos voltar para aí daqui a pouquinho, tá? Mas vamos ler lá Efésios 3:20, isso aqui tem que ficar gravado nos nossos corações, que de fato Deus faz além. Diga amém. Glória a Deus. Pastor, eu creio nisso em nome de Jesus. Vamos ler então Efésios 3:20. Aqui, ó, capítulo 3, versículo 20 diz: ora, aquele que é o que, irmãos? Poderoso para fazer o quê?
tudo. Diga Deus, diga assim comigo, Deus é poderoso para fazer o quê? Tudo, muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Qual foi o poder que operou ali, irmãos? Não foi o poder de Deus que se operou e abriu aquele mar? Quem imaginava, irmão, que aquilo ali ia acontecer? Quem era capaz de imaginar? A mesma coisa na sua vida, irmão. Quem é capaz de imaginar, talvez, que ainda esse ano aquele dinheiro preso vai sair, aquela casa vai sair, aquela venda, pastor, tem uma casa para vender, tem um terreno para vender, não estou conseguindo. Deus pode mandar o comprador certo, vai comprar, vai dar tudo certo, vai pagar o valor certo, justo. Diga amém, meus irmãos. Então não fica ansioso, desesperado, não. Aí vende por qualquer coisa, né? Não, pessoal, calma, Deus vai mandar a pessoa certa. Agora eu tenho que crer que Deus faz além. Moisés creu, meus irmãos, e nós vamos crer também? Temos que crer, tá bom? Vamos então ao terceiro parágrafo. Vamos lá, voltando aqui no terceiro parágrafo do nosso estudo. E como primeira lição, temos um alerta para não, o que, irmãos? Murmurar. Então, a nossa primeira lição vai ser um alerta, tá, gente? Para não murmurarmos. Quando surgirem, o que, irmãos? As dificuldades. Vamos começar agora nesse ponto aqui como lição, tá? Porque por mais abrir, meus irmãos, temos várias lições e uma delas, cuidado com a murmuração, pessoal. No livro de Êxodo, capítulo 14, volta lá. Vamos ao versículo 9, aqui, ó. Êxodo 14, versículo 9, que diz assim: E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, né? E os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampando junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Quer dizer, quando eles saírem do Egito, irmãos, o Faraó, o coração dele se endureceu, e ele disse: eu vou atrás desse povo. Vou trazer todo mundo de volta para ser escravo, né? Vou trazer todo mundo para ser escravizado. Que é isso que o diabo quer. Ele quer sempre escravizar. E mesmo que eles saírem do Egito, ele disse: eu vou atrás. E o diabo do mesmo jeito. A gente já saiu do Egito, já saímos do mundo. Mas fique atento, porque o diabo vai trabalhar para querer fazer você voltar para aquilo que você fazia antes de errado. Para aquela vida errada de antes. Eles eram escravos. Deus não queria ele mais escravo, irmão. Como Deus não quer você escravo do pecado, Deus não quer você escravo do engano. Amém? Deus quer você firme na presença de Deus. Mas eles foram atrás para trazer eles de volta para aquele lugar. E no versículo 10 diz: e eles na frente, Faraó atrás, daquela luta, né? E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram, que, irmãos? Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a quem? Ao Senhor. Só que esse clamor a Deus aqui não foi um clamor de fé, não, pessoal. Existe um clamor de fé, que é o que Bartimeu fez, né? Que ele clamou: os filhos de Davi, tem misericórdia de mim. É o cara da mulher cananeia que também clamou. Existe o clamor de fé, mas existe o clamor de murmuração. Esse clamor aqui não foi o clamor de fé, não. Cuidado para você não estar fazendo o clamor da murmuração. Amém? Porque eles clamaram ao Senhor, mas não foi um clamor de fé, não. Vamos ler aqui, ó. Continua aqui. Eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes o quê? Isto, que nos tens tirado de onde? Do Egito. Então esse foi o clamor dele, irmão. Um clamor de murmuração. O Senhor me tirou de lá. Poxa, não tinha sepultura lá no Egito, não? Para a gente morrer lá? Era melhor do que morrer aqui nesse deserto. Então, cuidado. A murmuração pode ser uma causa de derrota. Pode ser uma razão de fracasso. Toda vez que eu murmuro de alguma coisa, de uma direção de Deus, de uma orientação do Senhor, poxa, não podia Deus me dar algo melhor, ou uma situação melhorzinha, assim. Irmão, Deus sabe o que está fazendo, irmão. Ele sabe de tudo. A gente é que tem que estar atento para não cair nessa besteira da murmuração. Porque a murmuração, meus irmãos, faz com que Deus se ire contra nós. Deus fecha a porta. É mais ou menos assim: Deus está mandando a benção, a pessoa começa a murmurar, Deus fecha a benção. Vamos dizer que a benção é como uma torneira aberta. Você abriu a torneira para encher um balde ali, amém? Para encher uma vasilha. Quando você começa a murmurar, Deus fecha a torneira. A benção já não vem mais. Cuidado, amém, meus irmãos? Porque eles começaram a murmurar perante Moisés, clamaram, né? A esse respeito. Não tinha sepulcro lá? Para que nos fizeste sair de lá? Era melhor a gente ter ficado lá. Não, meu irmão, o melhor é você ficar na direção de quem? De Deus. E tem gente que pensa: não, era melhor não fazer o voto com Deus, era melhor não ir da igreja, fazer isso, aquilo, outro. Cuidado, pessoal, não cai nesse erro, não. Deus tem bênção para você, mas você não pode cair
na murmuração. Amém? Vamos então ao quarto parágrafo. Vamos ler. Aqui, ó. Quarto não, o terceiro ainda, né? Não, o quarto parágrafo mesmo. Vamos lá. A murmuração contra Deus é algo tão sério que o apóstolo Paulo afirma que muitos dos que saíram do Egito foram, o que, irmãos? Destruídos pelo destruidor. Por causa de quê? Então eu posso afirmar, eu vou ler com vocês 1 Coríntios 10:10. Então eu posso afirmar, diante de 1 Coríntios 10, versículo 10, que quando nós vamos para o caminho da murmuração, Deus destrói até a bênção. Deus permite, não é que ele destrói, ele permite que o mal destrua até as nossas bênçãos, irmãos. Até as nossas bênçãos. Como assim, pastor? Vamos ler primeiro, né? Para entender melhor. Marca o êxodo aí que a gente vai voltar em nome de Jesus. Amém? E 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Quando a gente vai para uma murmuração, até nossas bênçãos são destruídas, meus irmãos. São perdidas, né? Podemos dizer assim, perdidas, né? A palavra certa é essa, né? Amém? Mas é isso mesmo. Aquele povo, daqueles que murmuraram, apesar de Deus ter aberto o mar para eles, teve muitos ali que foram destruídos pelo destruidor. Amém? Olha lá, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 10, que diz assim, ó. E não, o que, irmãos? O que o apóstolo Paulo diz? E não murmureis. Então algo está acontecendo. Ah, mas não está como eu gostaria. Cuidado, não cai na murmuração, porque ele diz, ó. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram. E o que, irmãos? E pereceram por quem? Pelo destruidor. Tá vendo? É como assim, eles estavam debaixo da proteção de Deus, mas quando eles começaram a murmurar, Deus tirou a proteção deles e o destruidor os destruíram. Então, agora, se você ler a história do povo que saiu do Egito, irmão, vamos dizer assim, mais de 70%, 80% daquele povo que saiu de lá morreu no deserto. E não era esse o propósito de Deus. Não era esse o objetivo de Deus. O objetivo de Deus era tirar do Egito e levaram a terra prometida, irmãos. A terra que mana leite e mel. Mas 70% foram destruídos. Amém? Ou mais, né? Amém? Vou botar assim por baixo. Daquele povo, a maioria não entrou. Quem entrou foi os descendentes deles, né? Os filhos dos filhos. Deus chegou, Deus esperou 40 anos, ficaram 40 anos no deserto, para que aquela geração primeira que saiu, boa parte, ó, morresse. E veio serpente, e veio um monte de coisa, por causa da murmuração. Ah, mas é porque, pastor, ele estava numa situação difícil, né? Era o mar que estava diante deles e atrás de Faraó. Não importa quão difícil seja a sua situação, não murmure. Não reclame de Deus. Não reclame das promessas de Deus, da direção de Deus, ou porque talvez a bênção ainda não chegou. Não reclame de Deus. Glorifique a Deus. O tempo todo, a Deus nós temos que glorificar. Quem está entendendo, meus irmãos? Temos que glorificar, aceitar o propósito de Deus, porque no final ele tem a bênção certa. Ele tem a solução certa. Eles estavam murmurando, porque atrás vinha Faraó, né? De frente tinha um mar. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? E agora? Olha a verdade. Porque atrás Faraó, à frente do mar. O que a gente vai fazer? Vamos morrer aqui? Não tinha sepultura, ele disse para Moisés. Não tinha sepultura lá no Egito, não, para a gente morrer lá. Era melhor ter morrido lá, Moisés. Que trazer para um lugar desse agora. Diante de um marzão desse, vamos para onde? Para frente tem um mar. Atrás vem Faraó. E agora? Para onde é que a gente vai? O que vai ser de nós? Irmão, quando você se vê sem saída, cuidado para não cair na murmuração. Eu não vi uma solução ainda, pastor. Eu ainda não vi a bênção ainda, pastor. Eu ainda não vi aquela cura ainda. Eu ainda não vi aquela porta se abrir. Mas vai abrir em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Na hora certa. Vai abrir. Amém, meus irmãos? Ainda dá tempo. Não deixe de crer. E quando é que eu deixo de crer, pastor? Quando é que eu deixo de crer? Como é que eu estou realmente deixando de crer? É quando você abandona a sua fé. Você abandona a oração, você abandona a igreja, você abandona o seu propósito. Você bota no seu coração, não vou colocar qualquer coisa aí, porque eu não, acho que não vai acontecer, até agora Deus não abençoa, né? Não, meu irmão. Quando você faz a coisa de qualquer jeito, é sinal que você está caindo na murmuração. Deixou de crer. Quem murmura não está crendo, pessoal. Amém? Vamos voltar aqui no nosso estudo. Então, só afirmando, então, só para ler o versículo mais uma vez, ó. Então ele disse, não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram por quem? Pelo destruidor. Então, toda vez que eu caio na murmuração, meu irmão, o destruidor vem e destrói nossas bênçãos. Amém? Vamos ao quinto parágrafo. Vamos lá. Logo, minha dica é, quando estiver passando por um momento muito difícil, ao invés de que, gente?
de murmurar, declare: essa é a última vez que passo por isso, pois Deus me dará o quê? Vitória nessa luta e nunca mais passarei por essa luta de novo. Declare isso, amém? Essa foi a declaração de Moisés quando se viu o quê? Pressionado ao quê? A murmurar. Porque, na verdade, o que o diabo queria era que Moisés caísse na pressão. Porque todo mundo pressionando. E aí, Moisés? Cadê? Tu não falou que Deus vai abençoar? Tu não falou que Deus vai fazer? E aí, Moisés? E aí? O diabo queria que Moisés caísse na pressão. Mas Moisés não caiu na pressão deles, não, irmãos. O diabo quer que você caia na pressão dele e saia da igreja. Ele quer que você caia na pressão dele. Ele pressiona. Vai pra igreja mais não, rapaz. Você vai pra igreja, parece que ninguém te vê lá, não sei o quê. E bota um monte de conversa, um monte de ideia. Cuidado para você não cair na pressão do diabo. Ele bota pressão. É você solteiro. O diabo bota uma pressão, você é solteiro esse tempo todo. Não vai arrumar ninguém, não, hein? Ixi, é melhor tu buscar lá no mundo, lá fora. Aí você fica naquela pressão, arruma qualquer um no mundo e depois casa um sofrimento só. Porque se arranjou com quem não era para se arranjar. Se arrumou com quem não era para se arrumar. Amém? Quem está entendendo, pessoal? Cuidado para você não cair na pressão do diabo. Ele vai te pressionar. Pressionou, irmãos. Trouxe pressão sobre Moisés. Amém, meus irmãos? E Moisés era ser... mas também era Moisés, né? Não, Moisés era ser humano, irmãos. E ele poderia ter caído naquela pressão. Ainda bem que ele não caiu. Vamos voltar lá em Êxodo, no capítulo 14. Volta lá. Versículo 12. Ó. Ele não caiu na pressão. O diabo queria que ele murmurasse. Porque se ele murmura ali, meu irmão, Deus nem abre mar nenhum. Se até Moisés tivesse murmurado, pronto, aí acabou-se, né, meus irmãos? Aí já era, né? Capítulo 14, versículo 12, ó. Eles disseram mais, olha eles pressionando Moisés, ó. Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos a quem? Olha só, o povo falando para Moisés, os líderes do povo, não era todo o povo, eram alguns líderes do povo lá. Lembra que o povo já era separado por 12 tribos, né? Eram 12 tribos. Então, quer dizer, eram os líderes das tribos pressionando. E aí, Moisés, a gente não falou que era melhor servir os egípcios? Fica lá? Cuidado com a pressão do diabo, irmãos. Ele vai querer colocar pressão, uma pressão para você largar o marido, largar a esposa abrir mão, largar a família. É uma pressão que o diabo faz, irmãos. Ele bota uma pressão. Ele cria situações para nos pressionar a desistir daquilo que é certo. Porque o certo não casou, mas agora até que a morte separe, irmão. Não casou, mas já bota uma pressão. Você largar o marido, largar a esposa, bota uma pressão no trabalho, cria um problema lá. Acho que eu vou sair desse emprego aqui. Não, irmão. Se Deus não preparou outra porta ainda, se não é direção de Deus, irmão, porque só porque surgiu uma pressão? Tem coisa que é direção, às vezes Deus está querendo para você, às vezes Deus está querendo para você uma nova porta, tudo bem. Questão de trabalho pode ser, amém? Mas às vezes é só porque surgiu uma luta. Às vezes a pessoa quer desistir daquele emprego porque surgiu uma batalha, uma dificuldade. Aí na primeira dificuldade já botou a pressão, tem gente que quer desistir. Olha a pressão sobre Moisés, ó, vamos lá. Não é esta palavra que temos falado, versículo 12, né? No Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor, olha que pressão para cima daquele homem que tirou o povo de lá, né? Deus usou ele para tirar aquele povo de lá, e eles disseram, pois nos era melhor que nos fora servir aos egípcios do que morrermos aonde? No deserto. Ou seja, estavam afirmando, aqui nós vamos morrer. Aqui vai ser nosso fim. Então, Moisés, pressão sobre ele. Já botou uma pressão usando aqueles líderes, aquelas tribos. Fazer Moisés, foi a pior escolha, foi ter te ouvido. Olha que palavra, né, irmão? Escondido nessa frase. Tem tanta pressão que você nem imagina, irmãos. Tem tanta pressão escondida nessa frase aqui que você não pode nem imaginar. Só se você estudar mesmo, você vai ver que aqui tem vários sentidos que ele está dizendo para Moisés. Era pressão mesmo. E o diabo vai nos pressionar, irmãos, a largar a direção de Deus, a largar o propósito de Deus, a largar, meus irmãos, aquele desafio que Deus tocou o coração para fazer. Imagina a pressão em Ana, né, irmão? Quando ela fez o voto dar o filho, quando o filho cresceu, maiorzinho, né? Porque ela não pôde entregar logo de imediato, porque ainda mamava, né? Amém? Mas imagina a pressão do diabo. Rapaz, vai entregar teu filho mesmo? Só que se ela não desse o filho que ela prometeu, ela não seria mãe de 7 filhos. Ela só teve 7 filhos porque ela foi fiel no primeiro. O primeiro voto abriu a porta para os outros. Ela disse, até estéril é mãe de 7 filhos. Então, quer dizer, aquela que era estéril, meus irmãos, passou a ter muitos filhos, porque no primeiro filho que ela fez o voto, ela foi fiel.
Aí, como ela foi fiel, aí Deus deu mais 2, 3, 4, 5, 6. Amém, meus irmãos? Deus abriu a madre para ela. Amém? Mas a pressão que foi para ela entregar o primeiro filho, hein? Imagina a pressão que foi. Ela não fez o voto. Então ela tinha que ser fiel. O diabo vai nos pressionar a ser infiel, irmãos. Nosso propósito, a colocar um valor que não é o que foi do propósito. Ele vai trabalhar, vai colocar pressão. Isso é não só, isso é com tudo, não só com ofertas, também com dízimo. É uma pressão. Surge uma dificuldade. Poxa, esse mês agora e agora. Se essa dificuldade, aí vem aquela pressão. Dá o dízimo esse mês não. Mês que vem tu se acerta com Deus aí. Aí o destruidor aproveita o devorador, né, irmão? Que é tudo que ele queria, que você caísse na pressão, né? Então pensa uma pressão gigantesca sobre Moisés. Para ele murmurar, para ele cair nessa conversa aqui, ó. Mas qual foi a declaração de Moisés? Essa tem que ser a nossa declaração diante das pressões do diabo, diante das pressões da sociedade. Rapaz, vai lá, você é jovem, tem que aproveitar a vida. Cuidado com essa pressão aí, meu irmão. Amém? Qual foi a palavra? 14, 13, ó. O que Moisés falou? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, e estai o quê? Quietos, e vede o livramento de quem? Do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Diga graças a Deus. É isso que você tem que dizer quando o diabo colocar uma pressão em você. Amém? Essa luta nunca vai passar. Mentira, diabo. Vai passar e eu nunca mais vou passar por essa luta de novo, porque Deus já me deu vitória em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo, pessoal? Glória a Deus. Quando o diabo está aquela pressão, tu nunca vai ficar curado. Mentira, já estou curado pelas pisaduras de Cristo em nome de Jesus. Amém? Quando o diabo fala assim, ó, tu não vai aguentar ficar na igreja para sempre, não. Tu ainda vai se desviar. Vou não, tá amarrado em nome de Jesus. Irmão, não ceda a pressão. Não ceda. Em nome de Jesus. Olha aí, ó. Muitos caíram aí, ó. Vamos falar para você assim, ó. Muitos caíram aí, ó. Cuidado, não ceda a pressão. Diga, eu não vou cair em nome de Jesus. Eu vou permanecer com Deus. Se muitos olharam para trás, se muitos desistiram, diga, eu não vou desistir. Quem está entendendo, pessoal? Não ceda a pressão. A pressão foi grande sobre Moisés. Mas Moisés disse, o Senhor, que não temais, ele disse, não temais, estais quieto, vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Então esse inimigo que está se levantando, irmãos, vai ser derrotado, e em nome de Jesus, nunca mais, meus irmãos, você vai ver esse mal novamente. Diga graças a Deus. Amém? Mas eu tenho que crer, eu tenho que ser aquela pessoa que não vai ceder à pressão do inimigo, que vai nos pressionar a fazer a coisa errada, a fazer as escolhas erradas. Amém? Vamos voltar aqui no estudo, 6º parágrafo, vamos lá. Outra declaração que disse Moisés diante do mar foi que Deus pelejaria por quem? Por eles, ou seja, não murmure, pois quem está na peleja é quem? É quem, irmãos? É o Senhor. É outra declaração de Moisés que você também pode dizer. Diante das lutas, diante das pressões, com o diabo te pressionar, você pode declarar, é Deus que está comigo e é Deus que vai me dar vitória, porque era isso que Moisés disse, versículo 14, olha lá, Êxodo 14, verso 14, o que ele diz? O Senhor pelejará por quem? Por vós, diga para o irmão do seu lado, o Senhor pelejará por você. Amém? Mas pastor, porque eu já tentei tanto. Você já tentou bastante, tentou? Continue fazendo sua parte. Continue fazendo aquilo que compete a você fazer. Amém? Como mãe, como pai, como esposa, como marido. Pastor, como marido já tentei tanto. Pastor, como esposa, tentei tanto convencer meu marido. Pastor, olha, como mãe, eu tentei tanto convencer meu filho. Mas quem vai pelejar no final é Deus. Mas é Ele que vai converter teu filho. É Ele que vai converter tua esposa, teu marido. É Ele, é o Senhor. Amém? Então, meu, quando vier o diabo querer fazer você murmurar, de diabo, você vai se calar em nome de cala a tua boca, porque quem vai me dar vitória é o Senhor. Olha o que Moisés disse: o Senhor pelejará por vós, e vos o quê? Calareis. Deixa que Deus vai pelejar. Você ainda vai calar a boca de muita gente, meu irmão, que fala que você não vai vencer, principalmente Satanás do diabo. Amém? Você ainda vai calar a boca dele em nome de Jesus. Porque de vez em quando ele vem na nossa mente, sopra o nosso ouvido, usa alguém, ou então situações que ele nos mostra e diz, olha aí, ó, vai mudar não, tá vendo?
Olha a situação, olha aí, ó. Olha a situação aí desse marido, olha a situação desse filho, olha a situação tua aí, ó. Olha aí, mais um ano tá acabando. Olha a tua situação. Olha aí que o dinheiro não saiu. Olha aí que a causa não venceu. Olha aí. Então diga em nome do Senhor Jesus: o Senhor pelejará por mim e Satanás vai se calar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E aqueles que de abuso também vão se calar e vão dizer: poxa, realmente, hein? Nem que você falou que Deus ia fazer, hein? Amém, meus irmãos? E ele faz, porque Deus faz além. Diga amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ao 7º parágrafo, vamos lá? Agora, nada adiantará crer que Deus está na peleja pelos seus e ficar o quê, irmão? Parado de frente para o mar. E aqui temos mais uma lição para quando estivermos sem saída, que é o marchar. Êxodo 14, 15, né? A gente pode encontrar nessa parte aqui que quando você vê o povo, quando o povo estava sem saída nenhuma, Moisés foi clamar a Deus: e agora? Qual é a tua direção? Já falei que o Senhor vai dar vitória, já falei que o Senhor vai pelejar, mas qual é a tua direção? Isso aqui é importante, sabia disso? Às vezes, meus irmãos, a gente está assim, ó, orando, né? Tudo mais, eu creio que Deus vai abençoar, que Deus vai dar vitória, mas às vezes Deus vai dar vitória diante de uma direção e a gente ainda não orou a Deus para Deus mostrar. Aí Moisés foi clamar a Deus, né? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que o quê? Que marchem. Então, quando eles estavam diante do mar, Moisés disse: Senhor, eu já falei que o Senhor vai abençoar, eu já falei que a peleja é do Senhor, eu já falei que o Senhor vai dar vitória, que esses egípcios vão ser derrotados. Agora eu quero a tua direção. Amém? Aí Deus disse: não, a direção é simples, meu filho. Começa a marchar, amém? Marcha. Olha aí, ó. Diz aos filhos de Israel que marchem. E 16 agora, vamos lá. E tu levanta o quê? A tua vara e estende-a sobre o mar, e o mar sobre o mar, não é isso? E fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em que, irmãos? Em seco. Acabou, meu irmão. A direção é essa. Então a gente tem que observar a direção. A direção, às vezes, é um propósito. A direção para Obed-Edom foi ele levar a arca. Isso era o marchar dele. O marchar era: eu vou levar a arca para minha casa. Marcha, faz o teu propósito, faz a tua parte. Em nome de Jesus, faz o teu voto com seriedade, com sinceridade, como Ana, com aquela fé, né? Vou fazer o meu voto, como Jefté, que disse: Senhor, aquilo que sair primeiro é meu encontro, eu vou oferecer ao Senhor. Faz o teu voto com seriedade, faz os teus propósitos com Deus direitinho, continua marchando na fé, ali, ó, perseverando em Deus. Amém, meus irmãos? Que a bênção vai chegar. E Deus disse: se você estende a tua vara, estende a vara, irmão, é usar a fé mesmo, é pegar o propósito lá e pegar o olhinho. Tem que estar recebendo o olhinho da igreja e não está ungindo nada. Não está ungindo o filho, não está ungindo o marido, não está ungindo a esposa, não está ungindo o seu negócio. O seu negócio não é o seu carro, o seu negócio é o que? A sua empresa, o estabelecimento. Vai lá ungir, unja tudo. Amém? Não está ungindo as contas, tem umas contas a pagar, não está conseguindo. Pega a unção do olhinho lá, ó, bota sobre as contas e fala: Deus, a casa de Obed-Edom foi abençoada, minha casa também precisa. Eu preciso pagar essas contas aqui, unge lá com óleo. Deus vai mandar uma providência em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Mas eu tenho que estar na fé, eu tenho que estar marchando. Marchar é isso, é tomar uma atitude de fé, amém? Mas o mar estava ali, marchar para outro, pastor. Quando eles começassem a marchar e Moisés também levantasse o seu bordão na direção do mar, Deus iria abrir o mar. Amém, meus irmãos? Porque é assim: o que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer. Amém? O que eu posso fazer, Deus não vai fazer. E aquilo, meus irmãos, que só Deus pode fazer, então a gente não vai fazer. Ele vai fazer. Amém, meus irmãos? Abrir o mar é com Deus, diga amém. Mas marchar é comigo e com você. Que é o crer, que é usar a fé, é fazer o propósito direitinho. O crer é conosco. O marchar é conosco. Agora, o dar vitória é com Deus. Deixa que Deus vai dar a vitória. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus vai te dar a vitória. Amém, meus irmãos? A vitória é com Deus. Diga amém. Agora, o marchar, diga: é comigo. Diga amém, irmãos? Glória a Deus. Diga: o marchar é comigo, é conosco. Amém, meus irmãos? Agora, a vitória é com Deus. Amém, meus irmãos? E no versículo 15, o texto diz então que Moisés clamou, e Deus disse: não, para de clamar. A ordem é para quê? Que marche. E tu levanta a vara, estende tua mão sobre o mar e fende para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Amém? Pastores, se eles não marchassem, não teriam vitória. Ah, mas quem abre o mar é Deus. Sim, mas se não marchar? Se não marchar, não está crendo. Se não crer, não tem bênção. Quem está entendendo, meus irmãos? Se não crer, não tem vitória. Amém, meus irmãos? Tudo que você pedir crendo, você recebe. Mas o que eu peço sem crer, não tem bênção. Eu tenho que crer, eu tenho que marchar. Eu vou fazer minha parte, eu vou orar, eu vou jejuar, vou ser fiel no meu voto, meu compromisso com Deus. Pronto. E a bênção vai? Diga: a bênção vai
Vai chegar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Agora voltando para o estudo. Vamos lá, meus irmãos. Tem que marchar. Aqui, vamos lá. 8º parágrafo. Não tem para onde correr. Tem situações que ou você se levanta e marcha para a vitória, ou a bênção jamais virá. Não tem, ou eles marchavam, ou Deus ia ficar esperando ele. Ó, o farol tá chegando, né? Quando é que vocês vão marchar aí? Marcha que eu tô só esperando. Amém, meus irmãos? Continua aqui, né, meus irmãos? E aqui temos, né? Aqui, ó. Mas aqui, ó. E um bom exemplo é a passagem dos 4 leprosos. Eu gosto dessa passagem dos 4 leprosos, né? Em 2 Reis 7, versículo 3 ao 8, né? Vamos ler essa parte aqui. Que você vê que Deus só se levantou quando eles se levantaram. Interessante. E se você observar e ler todo o contexto, você vai ver que o povo, no caso que o profeta, né? Já tinha profetizado uma grande bênção, né? Porém, Deus só operou aqui, ó. Capítulo 7, versículo 3, né? Você lê o 1 e o 2 que você vai ver que já estava profetizada a bênção. Mas o milagre só aconteceu quando alguém marchou. Quando alguém se levantou. Amém? Olha lá, versículo 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, a fome aonde? Na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também o quê? Morreremos, né? Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Então eles decidiram analisar e disseram: rapaz, tem fome na cidade, fome aqui. Se ficar aqui, vamos morrer de fome. Se entrar na cidade, vamos morrer de fome. Só tem um lugar que tem comida. É lá onde estão os Círios. Vamos lá. Vamos encarar esses inimigos? Agora imagina, 4 leprosos encarando um exército de inimigos, né, irmão? 4 coitados de leprosos, irmão. Alguém limitado, alguém com dificuldade. Isso aqui tem muita lição. Ah, pastor, eu tenho tanta dificuldade. Eu tenho tanta dificuldade nisso, de aprender para isso, de aprender aquilo. Sabe? Eu tenho tanta dificuldade, pastor. Mas se você encarar, Deus vai te capacitar nessa dificuldade. Se você encarar, aí você tem desejo, uma vontade de se formar em alguma coisa e tal, aí fica com medo de encarar, né? Porque eu tenho essa dificuldade aqui, eu tenho essa outra dificuldade ali. Mas, irmão, se você encarar, Deus vai te dar capacidade. Ele vai te capacitar. Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E eles disseram: para que vamos ficar aqui parados? De fato, para pensar. Para que ficar parado? O que adianta ficar parado? Não vai resolver nada, meus irmãos. Amém? Então eles se levantaram, versículo 5, ó, vamos ler. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera o que, irmãos? Ouvi no arraial dos Círios ruído de carros, ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra quem? Contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram. Que hora, irmãos? Eu gosto sempre dessa aqui, ó. Qual horário? No crepúsculo, ou seja, na mesma hora que eles se levantaram. Volta ao versículo 5, ó. E levantaram-se ao crepúsculo. Irmão, da mesma hora que você se levanta para fazer um voto com Deus, para usar a tua fé, essa é a hora que Deus já se levantou por você. Amém, meus irmãos? Olha, na hora que Obed-Edom falou assim: eu quero a arca na minha casa, a bênção já se levantou para a casa dele, irmão. Na mesma hora. Irmão, tua casa já está cheia de bênção. Você ainda pode não ter visto com os olhos humanos, né? Mas se você olhar com o olhar da fé, as bênçãos já estão na tua casa. Amém, meus irmãos? Já está lá. Porque você se levantou. Irmão, Deus já se levantou com você. Ó, vamos lá, volta o versículo 7, diz, ó: pelos que se levantaram, no caso do inimigo, para fugir, ó, e fugiram no crepúsculo. Interessante, né? Olha o versículo 5 novamente. E levantaram-se. O horário que os leprosos levantaram levantaram-se ao crepúsculo. Quem me mandava alguma coisa por aqueles homens? Mas foram esses 4 homens aqui, que ninguém dava nada por eles, que se levantaram. E porque eles se levantaram, Deus se levantou e livrou uma nação inteira. Ó, o levanto desses homens aqui livrou a nação inteira. O teu levantar vai livrar a tua família inteira em nome de Jesus.
Escute isso. Foi esses homens aqui, ó, livrou uma nação que estava morrendo de fome, irmão. Foi esses 4 aqui, ó. Porque Deus não opera sozinho, não, pessoal. Deus não trabalha assim, não. Ele sempre usa alguém. Ele sempre vai trabalhar com as pessoas. Amém, meus irmãos? Deus queria salvar o povo de Nínive, mas mandou Jonas ir para lá. Aí Jonas não quis. Deus falou, vai ter que ir, meu irmão. Ah, mas não vou não, vou para outro lugar. Fugir, aí foi um monte de rebordosa para a vida dele. Tá bom, Senhor, o que eu vou ter, eu vou cumprir. Aí Deus foi lá, mandou o peixe cuspir ele na terra lá, o grande peixe, né? Aí ele cuspiu na terra, já cuspiu ele no lugar certo, né? Já chegou no lugar certo, cuspido lá. Vai! Amém? Pastor, Deus não podia mandar outra pessoa, ou Deus mandar um anjo, sei lá. Deus trabalha conosco, irmão. Ele trabalha com a gente. É uma parceria, diga amém. Diga assim, você é parceiro de Jesus, meu irmão. No milagre, nós somos parceiros de Jesus. Amém, meus irmãos? Ajuda Jesus aí, pessoal. Amém? Tem gente que não está ajudando Jesus no milagre, não, irmãos. Tem gente que não está ajudando o Senhor para ele operar, não. Está até atrapalhando, pela missão de Deus. Amém? Ajuda o Senhor. Se levanta, faz alguma coisa. Bota um currículozinho aí, você está desempregado. Faz um negócio aí para Deus te ajudar. Que tem gente que está falando assim, poxa, eu quero abençoar, mas peraí, rapaz. Não se levanta, não faz nada, não estuda, não se informa, não faz um negócio diferente, né? Tá na hora de fazer alguma coisa diferente aí em nome de Jesus para tu ver o resultado. Faz um negócio diferente na tua casa. Ah, por exemplo, meu casamento tá tão frio, tão aguado. Faz um negócio diferente aí, você que é casado, em nome de Jesus, para alegar tua mulher alegar o marido, em nome de Jesus. Tem que fazer alguma coisa diferente. Você que fica aí frio, capengando, né? Tem que fazer algo diferente. Ele falou, eu quero abençoar, mas tem que fazer algo, irmão. Levanta! Eles levantaram-se ao crepúsculo. E também que hora o inimigo se levantou para fugir? Ao crepúsculo. Porque na mesma hora que eles se levantaram, Deus também se levantou, meu irmão. Diga amém. É só o que Deus está esperando. Marcha que o mar vai abrir. Marcha, Moisés, manda o povo marchar. Marcha que o mar vai abrir. Pronto, marchou, o mar abriu. Em nome do Senhor, deu tudo certo. Aqui é a mesma coisa. Esses 4 leprosos, esses 4 homens leprosos foram responsáveis pelo livramento de uma nação inteira. De um povo que ia morrer de fome mesmo. Amém, meus irmãos? E o versículo 7 diz, ó, para completar, pelo que eles se levantaram e fugiram ao crepúsculo, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, ficaram tão desesperados, era melhor fugir de cavalo, não é? Para fugir, não é melhor de cavalo? Fugir a pé, não ficaram tão desesperados que correram a pé os inimigos. Vamos embora, deixa os cavalos, deixa os comer. Misericórdia, irmão. Que barulho foi esse que Deus fez, hein, irmãos? Deus vai fazer um barulho na tua vida em nome de Jesus. E os inimigos vão fugir, diga amém. Pastor, mas a onda está acabando. Mas, irmão, eles fugiram naquela hora, ficaram desesperados. Deus não precisa de muito tempo não, pessoal, para fazer um milagre não. Amém, meus irmãos? Ele só precisa que a gente creia. Deus só quer que eu creia, que você creia. Se você crê, meus irmãos, Deus vai fazer um barulho tão grande no inferno que os demônios que estavam impedindo tua vitória, os demônios que estavam impedindo tua bênção, vão bater em retirada. Diga amém. Era melhor fugir de mula, de cavalo, de jumento, mas foram tudo a pé, desesperados. Vamos embora, meu irmão. Olha lá. E deixaram seus cavalos, seus jumentos, o arraial como estavam, e fugiram para salvar o quê? A sua vida. Bater em retirada, os teus inimigos vai bater em retirada em nome de Jesus. Versículo 8 agora, vamos lá. E chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam. Olha, para quem estava morrendo de fome, hein? Olha lá. Lembra que os 4 estavam morrendo de fome? E disseram, se a gente ficar aqui, a gente morre. Se entrar na cidade, a gente morre. Ah, tem um inimigo. Só tem lá. Então vamos enfrentar? Gente, Deus está falando com a gente hoje. Vamos enfrentar aquele desafio? Vamos enfrentar aquela proposta? Vamos enfrentar aquela oportunidade? Ora é Deus, claro, né? Para saber se é de Deus. Mas tá na hora de enfrentar. Tem que ver. Amém, meus irmãos? Encarar o problema de frente, né, meus irmãos? E aí, eles que estavam morrendo de fome, ó, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, olha aí, ó, ouro, vestes, e foram esconder ali. Então voltaram e entraram em uma outra tenda, ali tomaram mais alguma coisa e a esconderam. Ou seja, tomaram posse da bênção. Para resumir, esses 4 leprosos tomaram posse da bênção. Depois, eles pensaram, rapaz, a gente não pode esconder essa boa notícia, não. Vamos declarar para a nação inteira o livramento que Deus nos deu. E aí, meu irmão, toda aquela abundância de comida que tem ali, era muita coisa. Era um arraial inteiro dos exércitos mais fortes do mundo, pessoal. Eles fugiram, deixaram tudo. Deixaram armamento, deixaram comida, deixaram, meu irmão, tudo. Ouro, prata, deixaram tudo. Porque tudo estava na mão do inimigo. Tudo que era do povo de Deus estava na mão do inimigo, pessoal.
Tem bênção que vai estar na mão do inimigo. A prosperidade, a saúde. Mas, irmão, em nome de Jesus, com aquele me bateram e retiraram, não levaram mais nada. Bateram sem nada. Deixaram tudo para o povo de Deus. Deus tem tudo para dar para você. Quem crê nisso, diga eu. Ainda esse ano, Deus tem ouro para você, tem prata, tem prosperidade, tem cura, diga amém. Tem salvação, tem abundância. Tudo que eles deixaram aqui, ó, Deus tem para você. Amém, meus irmãos? Deus deixaram o cavalo, deixaram o jumento, deixaram tudo. Deixaram roupa, deixaram os vestes. Pastor, estou preocupado se eu vou ter dinheiro para comprar minha roupa nova no final do ano. Não te preocupa, em nome de Jesus. Tu vai comprar isso e muito mais. Em nome de Jesus. É porque, pastor, eu fiquei desempregado. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus faz além, meu irmão. Em nome de Jesus. E vamos profetizar, tu vai comprar à vista, em nome de Jesus. Chega de cartão de crédito, vai ficar endividado em janeiro, fevereiro. Não é verdade, irmãos? Sim ou não? Vai comprar à vista. Diga, eu vou comprar à vista. Diga, Deus vai mandar providência. Diga amém. Em nome de Jesus, tu vai tomar ouro, prata, veste, cavalo. Pastor, cavalo significa o que hoje? Tu vai comprar o teu carro em nome de Jesus, teu automóvel, tua moto nova em nome de Jesus. Pastor, porque o cavalo representa o veículo, irmão, daquela época era o cavalo, irmãos. Amém? E até hoje, os carros é medido por quê? Pelos cavalos, né? Quantos cavalos tem esse carro aí? Olha a verdade, irmão. Sim ou não? Deus tem um cavalo para você. Tu ainda vai deixar de andar a pé. Em nome de Jesus. Deus ainda vai deixar de andar a pé, ainda vai deixar de andar de busão. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pastor, que eu não gosto de dirigir, tudo bem, mas não vai ficar sem recurso, não. Vai ter recurso em nome de Jesus. Amém? É o que Deus está dizendo. Mas para quê? Para ele fazer isso, eu tenho que crer que Deus faz. Para terminar, último ponto aqui, para terminar aqui, meus irmãos, diz assim, ó, lá no último parágrafo. Então, Deus fez muito mais além do que os 4 leprosos imaginam. Porque eles queriam chegar lá e pegar só uma comidinha, né, irmãos? Mas tomaram ouro, prata, veste, cavalo. Ixi, meu irmão, diga amém. Vamos lá, né, gente? Mas isso só foi possível porque eles se levantaram, né? E se levanta e diga, vou fazer o quê? A minha parte. E Deus o quê? Fará dele. Diga amém. Amém, meus irmãos? Vamos fazer essa parte agora. Vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus. Agora, olha, uma posse da presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo, porque é difícil, irmão, crer numa promessa dessa. É difícil crer numa palavra dessa sem o Espírito Santo para te convencer disso. É difícil, irmão, crer nisso. São palavras muito boas. Quem que não quer tomar posse de ouro, prata, vestes, né? Seu carro, seu automóvel, seu veículo, sua casa, tudo mais, né? Quem que não quer tomar posse de tantas bênçãos como esses homens tomaram posse? Quem que não quer ver o mar se abrir, né? Mas, gente, para crer nisso, só com o Espírito Santo. É Ele que nos ajuda a crer até nessas horas. Amém? Porque quando a gente fala coisa ruim, o povo acredita, né? Mas quando a gente fala assim, é bênção, é vitória, o povo não acredita, não. Olha como uma coisa é séria, ó. Versículo 2, ó. Pula aí, versículo 2 Reis 7, 2, olha lá. O 2 não, versículo 1. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, a porta de Samaria. Está falando, amanhã vai ter abundância. Aí o versículo 2. Porém, o capitão cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janela dos céus, poder-se-ia fazer isto? E ele disse, eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Quer dizer, quando o profeta falou coisa boa, abundante, tem gente que pensa que é fácil pregar prosperidade. Não é não, pessoal. Não é fácil não. Amém, meus irmãos? O profeta pregou, amanhã vai ter abundância aqui. O povo duvidou, o capitão duvidou. Então, meu irmão, não é fácil confiar não. Não é fácil acreditar que Deus vai fazer não. Quando Moisés falou, ei, o mar vai se abrir, viu, gente? O povo deve ter olhado para ele assim, hã? Como é que é isso? Os murmuradores, né, irmãos? Não é fácil crer não, pessoal. Mas com o Espírito Santo, sim. Você vai crer e a vitória vai vir em nome de Jesus. Diga amém. Vamos orar, fique de pé. Vamos buscar o Espírito de Deus em nome de Jesus. Ele disse, em mim nada podereis fazer, né, meus irmãos? E é isso que nós precisamos, é a presença de Deus. Feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. Coloque, meus irmãos, sua mão no seu coração. Comece a buscar a presença de Deus. Comece a buscar uma presença daquele que é a razão, meus irmãos, de estarmos aqui. É a razão, é o Espírito Santo. Faz com Deus uma aliança, irmão, de não murmurar. Não empresta sua boca para o destruidor. Quando eles falarem
falaram palavras de derrota, irmãos. Eles estavam ali, meus irmãos, deixando o destruidor ganhar força. Era isso, irmãos, que o diabo queria, né? Era isso que o diabo queria, que aquele povo, irmãos, perdesse a bênção de Deus. Ele queria, irmãos, fazer Moisés cair na pressão. O diabo hoje é a mesma coisa, pessoal. Ele quer que você caia na pressão e largue a fé, largue Jesus, largue a palavra, né? A promessa. Meu irmão, não cai na pressão do diabo. Não coloca, meu irmão, as carroças na frente dos bois, não. O diabo faz isso também, né? Ele bota uma pressão para a pessoa colocar as carroças na frente dos bois e desistir, ou fazer a coisa do seu jeito. Meu irmão, fale com Deus agora e diga para ele: meu Pai, eu não vou ceder a pressão não, mas eu preciso do teu Espírito, meu Deus, para me fortalecer. Diga para ele que você precisa do Espírito Santo, meus irmãos, para te dar aquela força, meus irmãos, que faz a pessoa ir em frente, que faz a pessoa, meus irmãos, não olhar para trás. Aquela força que vem do alto, aquela força, meus irmãos, ela vem de Deus. Então busca Deus agora, busca Ele agora, não ceda à pressão, meu irmão, em nome de Jesus. Deus tem uma promessa para a tua vida, Ele tem uma promessa para a tua casa, e Ele vai fazer maravilhas. Então vai buscando agora, em nome de Jesus. Fale com Ele, vai buscando a presença de Deus, vai buscando a presença dEle agora, em nome de Jesus. Isso. Fale com Ele agora, meus irmãos. Não ceda a pressão, meus irmãos. Ele tem uma bênção para você. Aleluia, 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 aleluia. Isso, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, meu Pai. Vem agora, meu Pai, em nome de Jesus. Isso, fale com Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu irmão. Não ceda, meu irmão. Confia que a vitória Deus vai te dar. Confia, meu irmão, que Deus vai te mandar providência. Aleluia, confia, meu irmão. Tu ainda vai tomar posse de muitas graças ainda esse ano. Aleluia, aleluia. Mas a principal, não esqueça, é a presença de Deus, porque é ela que nos fortaleceu o tempo todo. É a presença de Deus que nos fortaleceu o tempo todo. Aleluia, 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 aleluia. Vem Espíritos de Deus, vem Espírito de Deus. Olha para aquele, meu Pai, que talvez está sendo tão pressionado, meu Deus. Talvez essa pessoa está sendo tão pressionada, meu Pai, a desistir, a olhar para trás, a largar tudo. Talvez a pressão está tão grande, meu Pai. Talvez ninguém que talvez está ao lado consegue imaginar, meu Deus. Mas o Senhor sabe. E é por isso, meu Pai, que o Senhor está nos chamando agora para adorar. Por isso está nos chamando agora para fé. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. É momento de buscar, meu irmão. É momento de chamar a presença de Deus. Aleluia. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída para você. E não há uma saída para você. Uma voz tão mansa e doce e suave diz. Uma voz tão mansa, doce e suave. Ela nos diz. Diz assim.